E quando a gente fala sobre a metformina, né, que toda vez que a gente fala de diabetes gestacional, a gente fala da metformina, né? Qual que é o espaço, né, atual que a gente tem para o uso da metformina na gestação? Quais seriam aqueles casos em que a metformina poderia ser indicada, poderia ser utilizada? Então a primeira coisa que eu tenho que dizer para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente, é que a metformina não é liberada pela Anvisa. Ela é liberada pelo FDA, mas não é liberada pela Anvisa, tá? Mas a gente pode utilizá-la no Brasil, mas a gente tem algumas situações específicas para isso. Então, a primeira medicação para tratamento do diabetes gestacional é insulina. Quando que a gente vai considerar metformina? E para considerar metformina, a gente precisa de uma assinatura de termo de consentimento dessa paciente. Já que não é algo liberado pela Anvisa, a gente precisa que essa paciente consinta a utilização da metformina. Mas quais são as situações em que a gente deve considerar para utilizar a metformina? Aquela paciente, por exemplo, que não tem acessibilidade à insulina, então ela, por alguma razão, está lá na beira do rio, no Amazonas, e não chega insulina até ela. Não tem acesso. Muito mais fácil levar o comprimido, né? O segundo grupo é aquele grupo que tem a insulina, mas erra muito na administração. Mesmo que você oriente, ela sempre erra. E às vezes aplica mais, aplica menos, né? Então, ela tem esse erro de administração que pode combinar, por exemplo, com uma hipoglicemia grave e esse feto irá a óbito intraútero. Então, nesses casos também, se existe muito erro na administração de insulina, também a gente não deve considerar. O risco se torna maior que o benefício, O risco se torna maior do que o benefício. E aí a metformina entraria com um papel fundamental, né? O terceiro grupo seriam aquelas mulheres que já usam insulina, estão usando de forma adequada, mas elas começam a fazer restrição alimentar. Então elas começam a restringir tanto a alimentação, mesmo que você oriente, que não pode fazer restrição alimentar, elas fazem uma restrição alimentar tão absurda para tentar manter os controles glicêmicos e às vezes tirar a insulina, né? Enfim, que isso também pode prejudicar e causar hipoglicemia. Né? Então esse grupo também a gente tem que considerar. O outro grupo seria aquele que usa insulina de forma adequada, mas ela já está usando, por exemplo, altas doses, mais do que 100 unidades dia. Mais do que 100 unidades dia também permite com que a gente introduza a metformina nesse cenário. E existe um outro grupo também, que são aquelas pacientes que têm um excessivo ganho de peso com o uso de insulina. Então a insulina faz elas ganharem tanto peso que aumentam às vezes a resistência insulínica, e isso até piora o diabetes. Então, nesses casos, às vezes tem indicação de introduzir a metformina. Boa. E a metformina, na verdade, o grande problema dela é a falta de estudos a longo prazo, né? A longo prazo. Mas a curto e médio prazo a gente já tem, né? A gente de segurança, né? De segurança. De segurança. Então, a gente já tem uma tranquilidade de uso aí bem maior.